Mackenzie. Tradição e pioneirismo na educação. Oi, tudo bem? Este é mais um Palavras Cruzadas aqui pela TV Mackenzie. Nosso e-mail de contato é o tvmac@mackenzie.com.br. Mande suas opiniões, suas sugestões aqui para o programa, eu estou esperando. Hoje o nosso assunto é a relação direito e força. Vamos falar sobre isso em função de alguns exemplos, como a guerra do Iraque, onde uma força econômica, uma força política passou por cima do direito internacional mesmo. Outros exemplos são cidades onde o tráfico e a violência definem as leis. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos os advogados Marcos Peixoto, obrigada por ter vindo. Prazer é nosso. E Alisson Mascaro. Obrigado. Obrigada. Eu queria começar perguntando exatamente em função desse exemplo da guerra do Iraque. Como é que essa relação direito e força se estabeleceu nesse caso? Alessandra, existem duas situações. Ou o mundo caminha com base na força do direito, ou o mundo caminha com base no direito da força. Ou seja, pessoas, grupos, nações, povos, países, os Estados Unidos, por exemplo, impondo-se pela força e marginalizando o estado de sociedade, o estado organizado com base na força do direito, nas regras, nas normas. No caso, a invasão do Iraque representou, por de lado, toda uma construção que vinha sendo feita do direito internacional, em que os países tomam decisões a partir da Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, das próprias Nações Unidas. De tal maneira que foi um retrocesso a um estado de natureza, um estado de violência, um estado de arbítrio, um estado de força, com esta decisão unilateral do governo Bush invadindo o Iraque. Você falou uma palavra interessante, retrocesso, né? A partir de uma atitude dessa, de um retrocesso desse, o que se pode esperar? Você me faz lembrar uma frase muito importante do Yering, um jurista. A luta pelo direito é a poesia do caráter. E a civilização gira em torno desta luta. Nós temos que lutar pelo direito, pela afirmação do direito como meio de convívio, de regulamentação da vida em sociedade. O direito como justo, o direito como ciência, o direito como um fato social, o direito como norma, como lei objetiva, como regra de ação, como procedimento. Não é? Se nós passarmos por cima disto, nós estaremos no campo da força, da violência, quem pode, pode, quem não pode se sacode, como diz, né, popularmente o povo. Agora, voltando então, né, a partir desse, vamos manter essa lei, porque é o que nos rege, o que nos dá uma certa segurança, né? Agora, a partir de uma decisão tão grave, tão séria, tão importante, como o caso da guerra do Bush, aí eu quero até perguntar para você, Alisson, eu perguntei o que se pode esperar, quer dizer, depois de uma atitude tão séria assim, há a possibilidade de que isso não aconteça de novo? O que se pode fazer para evitar esse direito de força? Eu creio, Alessandra, que o que nós temos em mente, e não só no nosso tempo presente, mas em toda a história, é que nós temos uma luta constante, já dizia Freud nos seus estudos, entre eros de um lado e civilização do outro lado, ou seja, uma luta constante entre os nossos instintos, entre os nossos prazeres, entre a nossa vontade de dominação brutal e, de outro lado, a construção da própria civilização. E civilização quer dizer isto, ou seja, ter regras, ter procedimentos, ter uma estrutura ordenada. E se nós percebermos bem, é de muito longe que nós podemos dizer que existe uma dicotomia entre o direito e a força. Quando nós chegamos mais perto, nós vamos verificar que esta luta de o direito de um lado e a força do outro é uma luta constante. No próprio Estados Unidos, que é o exemplo de onde nós vemos esta atrocidade da guerra contra o Iraque, nós percebemos por lá que há um movimento sempre generalizado de luta por inclusão das minorias e, do outro lado, há uma tentativa de afirmação da brutalidade da força, da violência, do domínio do capital,
domínio do dinheiro, do privilégio. do privilégio. Portanto, isso é um jogo que nós verificamos no presente momento, porque está visível, mas é um jogo que sempre aconteceu e que, na nossa perspectiva da história social humana, durante muito tempo, isto ainda acontecerá. Nós não podemos dizer que a civilização esteja consolidada no sentido de que o mundo inteiro viva no Estado de Direito. Infelizmente, até hoje, o que nós vemos é esse jogo aí das lutas desse poder violento de um lado e das lutas por fazer da sociedade humana uma civilização. Então, a intenção é continuar lutando para evitar que isso se repita e aconteça novamente. E o grande fato vai ser a eleição de 2004. Se os americanos e o mundo faz votos para que derrotem o Bush nas próximas eleições de 2004, talvez nós voltemos a um modelo não militar, mas a um modelo comercial mais favorável à paz e ao respeito às regras, ao direito internacional, à Organização das Nações Unidas. Então é a resposta, né? É a resposta. A resposta prática é o único caminho, né? É tentar influir para que o Bush perca as eleições de 2004. Vamos trazer, então, essa relação direito e força para nós aqui, para o país. Assim. Vamos falar, por exemplo, a questão do tráfico, né? Do tráfico definindo leis. O que está acontecendo? Como é que a gente vê isso aqui hoje? Esse jogo de luta entre uma ordem institucional estabelecida e certas quebras, certas fissuras dessa ordem, hoje, por exemplo, no caso brasileiro, é muito visível. Nós temos as causas que sabemos definir ou dizer a respeito disso. Alguns dizem que as causas são simplesmente má vontade do povo, ou então ignorância daqueles que cometem o crime, são aqueles que fazem uma análise primária das coisas. Os que vão um pouco mais adiante conseguem já entender que numa situação social de miséria, de falta de possibilidades, de falta de condições, nós temos um caldeirão de pólvora aí social explodindo e, portanto, nós temos problemas os mais variados nesse sentido. No entanto, também não é simples dizermos nós que, devido a esses problemas de ordem econômica, ao desemprego, nós tenhamos esta violência surgindo, esta violência acontecendo. Muito pelo contrário. É simplista isso, não é? Não diria simplista, porque chega e toca em alguns pontos fundamentais, mas eu diria mais. O que nós temos, na verdade, é a necessidade de entender que esta estrutura social do Brasil, dos países do terceiro mundo, por exemplo, como antigamente se dizia, é uma estrutura que é vinculada a estas ordens, que são ordens que muitas vezes passam longínquamente à lei. Basta lembrar da escravidão que nós tivemos no Brasil, é um regime de força instituído por leis. Portanto, vem da nossa história e hoje, com esses problemas sociais, cada vez mais se agravam. Vamos falar um pouco mais do tráfico, que eu acho que é importante a gente continuar aí, porque é uma força que a gente está vendo realmente que está definindo leis. Pode falar. Eu lembro o filme Cidade de Deus. Está ligado ao tráfico, é uma favela, e ali fica muito claro a ilustração do nosso tema, direito e força. Tráfico e violência, né? Tráfico, violência, direito e força. A Cidade de Deus impõe um direito pela força. O dadinho se torna um Zé Pequeno e tem até pena de morte lá. Vamos continuar falando sobre Cidade de Deus daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo. Palavras Cruzadas volta daqui a pouco. Em 1895, o prédio número 1 do Mackenzie é construído no coração de São Paulo para ser a escola de engenharia. Mais de um século depois, o edifício mantém vivas as histórias de uma época. Como centro histórico, guarda as memórias de uma universidade centenária, de uma cidade, de um país. Este patrimônio está em recuperação. Em janeiro de 2004, termina a restauração. Vai ser um presente para os 450 anos de São Paulo. O projeto cultural tem patrocinadores como o Banco Itaú, a Philips e a TalkTake. Mas você também pode ser um deles. Pode ser parceiro deste resgate do passado. Participe. Entre em contato pelos telefones 3236-8101 e 3236-8864. De volta com Palavras Cruzadas, hoje estamos falando sobre a relação direito e força a partir de alguns exemplos, como a guerra do Iraque e aqui no Brasil, a questão da violência e do tráfico.
Nós terminamos o primeiro bloco e vamos continuar agora falando sobre o filme Cidade de Deus. Existe o direito da força lá e não a força do direito. Sim, esse filme Cidade de Deus é muito bom para mostrar como há uma contraposição entre um estado de sociedade que gira em torno de normas, de regras, de instituições, do direito, com a força do direito, e uma outra situação que é da Cidade de Deus, em que se vê, digamos assim, o direito da força, ou seja, uma força que impõe uma regra, até com pena de morte, e é o estado de violência, de brutalidade. Tanto que o Dadinho, que vira o Zé Pequeno, que é o líder, é o que mais é o mais cruel, é o mais apto, digamos assim, a ser violento, não é? É o que menos considera a vida e impõe pela força uma regra, um direito positivo, digamos assim, um direito da força. Então, esse contraponto existe sempre. Às vezes, você falava em situações de grupos econômicos que suplantam o direito, não é? Saem do Estado e da sociedade para abusar e para entrar numa situação de violência. A questão do tráfico também seria isso, né? São as leis próprias criadas mesmo por eles e em detrimento de qualquer outro regime. Acaba havendo uma regra geral de esfacelamento da ordem social em pequenas outras ordens que também são ordens e, portanto, também têm um sistema de regras próprias, mas estas ordens elas não se unificam numa ordem geral que tradicionalmente nós chamamos de Estado, e Estado soberano, que faz um povo e faz uma nação. Isto nós verificamos que hoje está bastante desvinculado da nossa realidade, não só brasileira, mas mundial. É um processo de esfacelamento desses Estados nacionais em unidades de ordem que são criminosas, mafiosas. É bom lembrar que até na Europa isso existe, enfim, a máfia é uma tradição já na Itália e na Europa. Ou seja, o que nós vemos é um processo não de integração da sociedade, mas de esfacelamento desses pedaços Isso da dá muita sociedade. insegurança, né? Você vê um poder paralelo agindo, te deixa absolutamente Na verdade, estruturado, esfacelado. esfacelado. Se nós olharmos bem, o século XX começou sob o mando da força e não do direito. É bom que nós nos lembremos que no século XX nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, logo no início do século XX, e quando estávamos chegando na metade do século XX, a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse foi um movimento geral no qual a Europa e o capitalismo tiveram por princípio geral a força, o imperialismo, portanto o exército e a violência, para dominar outros povos e dominar a própria Europa, um povo contra o outro. Hitler é o exemplo muito claro de como usar a força, o capital, como usar toda a estrutura militar e até o próprio Estado e o próprio direito a benefício desta violência institucionalizada. O que ocorre é que depois disso, ou seja, duas grandes guerras mundiais, e uma violência brutal, o próprio mundo capitalista resolveu, no pós-guerra, tentar fazer com que o mundo tivesse certos limites mínimos para a civilização. Se nós olharmos bem, a ONU foi instituída logo depois da Segunda Guerra Mundial. Todos esses bancos que fomentaram o crescimento econômico dos países, seja do Japão, seja da Europa, seja do Terceiro Mundo, Fundo Monetário Internacional, o Brasil, surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. E se nós olharmos bem, de 45 até a década de 60, por volta desses 20 anos, de 45 a 65, 70, nós tivemos um crescimento econômico mundial estupendo dentro do capitalismo. A África se emancipou, começaram a fazer industrialização em países de terceiro mundo, ou seja, esse projeto de uma ordem mundial começou a se instituir. No entanto, a partir da década de 70, principalmente nos Estados Unidos, com os governos reacionários, que lá começaram a desestabilizar o padrão ouro-dólar, que lá começaram a fazer a escalada do poder militar, que surgiu, por exemplo, que aumentou, por exemplo, no governo Reagan, e no governo de Bush pai, no governo de Bush filho, Margaret Thatcher na Inglaterra e outros mais, nós desestruturamos esta ordem que o capitalismo montou no pós-guerra. Esta desestrutura vem até hoje cada vez mais. Por isso é assustador e é o retrocesso que você citou no início do programa, né? Essa atitude da guerra, no caso, né? Exatamente. Eu complementaria o professor Alisson dizendo que até essa data, quase 70, nós tivemos, esse período de pós-Segunda Guerra, o mundo keynesiano, welfare state. Keynes salvou o capitalismo do comunismo e instrumentalizou as políticas econômicas de maneira geral, com nuances. Depois, com Margaret Thatcher, Keynes foi aposentado e o Hayek, que foi o grande detrator de Keynes,
passou a comandar o pensamento econômico e de lá para cá tem sido variações em torno de Hayek. O liberalismo, o neoliberalismo, etc., Milton Friedman e tal. Mas voltando um pouco também à questão que você colocava, Alessandra, a respeito da violência, da força, o que fazer? Exatamente. Quando a gente falou sobre a questão da guerra do Iraque, a gente até apontou um caminho para que esse retrocesso não continue assim, a eleição, as próximas eleições seriam a nossa luz do fim do túnel. Mas e aqui no Brasil? Exato, aqui no Tráfico e violência, dominando, passando por cima de leis. O que fazer para mudar isso, para a gente se sentir mais seguro? Exatamente. É preciso pôr o dedo na ferida e aí, no caso, apontar quem a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, aponta indica como responsável por essa situação. Chama-se Polícia Federal. A Polícia Federal é a responsável por proteger o país da entrada de armas, da entrada de drogas pelas fronteiras. De tal maneira que nós teremos que trabalhar, e esse programa é um elemento para formar a consciência coletiva, no sentido de pressionar o governo federal a dotar a Polícia Federal dos meios adequados para que haja o combate ao contrabando. É preciso cobrar, mas como? Como um cidadão comum que está, no caso, assistindo a gente aí, como é que vai colocar lá o dedo na ferida e exigir que a Polícia Federal atue como deve? Em primeiro lugar, tem que fazer isso que nós estamos fazendo. Mostrar aos telespectadores e divulgar ao máximo o nome do responsável, a instituição responsável. O Estado de Direito que nós falávamos, a força do direito, não o direito da força, depende do quê? Do funcionamento das instituições. Mas para que elas funcionem, primeiro elas têm que ser organizadas e a Constituição as organiza. E indica quem é o competente, delega a competência para a Polícia Federal tratar e combater o contrabando, seja de armas, seja de drogas, seja de produtos. De tal maneira que a consciência coletiva vai se formando nesse sentido, sabendo quem é o responsável. Nós temos que cobrar do governo federal que dote a Polícia Federal dos meios adequados a combater o contrabando, seja de armas, seja de drogas. Com isso, nós tiramos o mercado. Não é? Eliminada a causa, excesso efeito. Uhum. Qual é a causa de toda a violência nas favelas do Rio, etc, etc, etc? Uma das grandes causas é o tráfico. É o tráfico. Ora, mas eles comercializam o quê? Produtos. Como é que esses produtos chegaram lá? Então é preciso reforçar a Polícia Federal para que a Polícia Federal possa exercer dignamente o papel dela e proteger o cidadão brasileiro. E a questão do cidadão também, existe até uma necessidade de que ele conheça realmente as leis. E conheça seus direitos também. Isso não acontece, né? Na verdade, nós conseguimos escapar desta força brutal e chegar a um Estado de Direito quando nós temos também a emancipação da consciência popular, quando a cidadania se faz ativa e, a partir daí, o povo organizado começa a reivindicar os seus direitos e não pedir e não reclamar aquilo que está longínquo a ele, que, na verdade, ele se põe no papel de cidadão ativo, quando há condições sociais, econômicas, culturais, políticas, para fazer com que o cidadão, de fato, viva numa ordem e que ele se reconheça dentro desta ordem, que ela não seja só mais uma violência, aí sim, uma violência dentro das leis, mas que ela seja, sim, a ordem desejada e querida por todos. Caminhos para essa conscientização. Nós devemos sempre pensar que a sociedade deve refletir a respeito de si mesma e deve buscar no seu âmago quais são os seus problemas mais profundos e estruturais e buscar transformá-los. Qual é o grande problema da democracia? A degeneração da democracia, já dizia Aristóteles, é a demagogia. A Constituição existe, é para ser respeitada. E a Constituição diz, a Polícia Federal tem uma responsabilidade constitucional. Tem de proteger o povo, a nação brasileira, do contrabando de armas e do contrabando de drogas. Então, vamos cumprir a Constituição. Vamos lutar pelo cumprimento da Constituição. Tá ótimo, obrigada. Agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa. Não esquece, nosso e-mail tvmac@mackenzie.com.br. Eu espero o seu contato. A gente se vê na semana que vem no próximo Palavras Cruzadas. Até lá.
o poder da Assembleia Geral dos Condomínios foi alterado com o novo Código Civil? A Assembleia Geral é o órgão deliberativo de um grupo social denominado condomínio. Os interesses daquele grupo, com exceção dos princípios gerais que estão na lei, dependerão da vontade dos condôminos. Portanto, hoje nós temos uma ampla possibilidade de se estabelecerem regras rígidas para determinado condomínio, de acordo com a vontade da coletividade. E esse poder é bastante amplo. Chegou-se mesmo à possibilidade de contratação de técnicos, contratação de síndicos, contratação de profissionais experientes para a direção do condomínio, sob a fiscalização da Assembleia Geral. Não há dúvida que os poderes foram alterados para melhor. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Não foi por acaso que José Saramago recebeu o Prêmio Nobel, o primeiro escritor em língua portuguesa a ser agraciado com esse prêmio. Das obras dele, a que mais me encanta é o ensaio sobre a cegueira. Trata-se de um grupo de pessoas que fica confinado em um local porque todos estão sendo contagiados por uma misteriosa cegueira. Só que acaba sendo uma representação da sociedade humana. Há bons e maus, há enormes conflitos, conflitos de todo tipo, e acaba parecendo uma novela policial, um conflito assustador. A primeira leitura que se pode fazer do ensaio sobre a cegueira é literal, acompanhar os conflitos humanos entre esses personagens. Mas ele acaba sendo uma metáfora desse mundo. As coisas que parecem, eventualmente, não são. Essa é a grande mensagem de José Saramago. A cegueira quase se torna uma parábola, ela não é o essencial, ela faz parte do essencial. Mas o essencial na leitura do livro é essa linguagem da qual o leitor não consegue se soltar. O livro é tão empolgante que várias pessoas que eu conheço leram assim de um fôlego só. Realmente é uma das obras-primas de José Saramago. Eu tenho memórias fantásticas com Mackenzie, com os mackenzistas. Eu acho que quem foi mackenzista vai ser para o resto da vida. Foi muito bom para mim, foi muito bom para os meus irmãos, principalmente, claro que o ensino muito bom, um colégio ótimo, mas principalmente o ambiente cordial, democrático. Todo mackenzista tem orgulho de falar que é mackenzista, né? E tem orgulho de ajudar os mackenzistas, né? Os ex-mackenzistas se ajudam muito. Ninguém passa incólume pelo Mackenzie. No momento que se passa, se vive o espírito mackenzista, esse espírito marca como fogo a vida da pessoa. Tempo de escola a gente não esquece. Faz parte daquelas memórias sempre associadas às amizades, às alegrias, às descobertas. São imagens que ficam marcadas na nossa história. Por isso, Mackenzie decidiu resgatar essas lembranças com o projeto Para Sempre Mackenzista. Quem estudou aqui vai poder trazer de volta os bons tempos.
estamos à procura de quase 300 mil antigos alunos para que se cadastrem no projeto e a partir daí nós possamos ter um relacionamento entre a instituição, mantenedora, a universidade, professores, os alunos atuais com esses antigos alunos. Esse é o grande objetivo nosso. Primeiro, nós estamos falando de uma instituição de 132 anos, sendo 50 de universidade. A primeira faculdade de engenharia, a primeira faculdade de arquitetura do país. Então, quantos engenheiros, quantos arquitetos estão contribuíram com o desenvolvimento do país? Nós queremos reencontrar todos, de todas as gerações, de todas as categorias, do primário, das faculdades, do pós-graduação, e com eles trabalhar todos os sonhos que o Mackenzie tem. Quem participar do projeto vai receber em casa a revista Mackenzie. Terá para sempre um e-mail da instituição, nome do antigo aluno, @mackenzie.com.br. Por ele, vai receber a agenda de eventos da universidade e a programação de cursos e palestras. Terá 15% de desconto na pós-graduação Lato Sensu, será convidado a participar de encontros de turno e vai ter acesso a um banco de oportunidades de trabalho. 35 mil antigos mackenzistas já se cadastraram e você não pode ficar de fora. Veja como participar. www.mackenzista.com.br é o site que deve ser acessado para o cadastramento. Depois, via e-mail, você vai receber o login e a senha que confirmam a sua participação no projeto Para Sempre Mackenzista. Mackenzie, tradição e pioneirismo na educação. Jaqueta de couro, R$200. As férias que você sempre sonhou não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Aceito da viagem dos seus pais, as festonas na sua casa. Atenção, dia 29 agora, dentro do programa Todos Contra Um, tem mais um sorteio de casas da promoção Relógio que Fala, do Baú da Felicidade. Pague já a sua mensalidade. Não deixe escapar a chance de ganhar a sua casa própria com o Baú da Felicidade. Quinta no cinema. Posso interromper ou 3 é demais? Este poderia ser apenas mais um filme sobre um triângulo amoroso. De vez em quando gosto de experimentar coisas novas. Mas não é. Mas... Primeiro, porque um é padre. Você é iluminado, você é incrível. Segundo, porque o outro é rabino. Deus estava inspirado quando criou você. Agora, para complicar um pouquinho mais as coisas, os dois estão apaixonados pela mesma garota. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu também te amo. O quê? Muita confusão. E uma verdadeira competição tá pitando por aí. Relaxa, vai dar certo. Edward Norton. Isso. Eu já transei? É. Já. Ben Stiller. Dá pra fechar as cortinas? Pela primeira vez na televisão. Você tem sorte de eu ser padre. Ele é uma mulher, não é a Virgem Maria. Tenha fé. Amanhã, 10h15 da noite, na Quinta no cinema. Voltamos a apresentar Cinema em Casa. Onde é que eles estão?
cabeça. Tá falando sério? Desce, Chuan, vai! Tudo bem? Vai. Onde isso vai dar? E eu sei lá. Como que vocês vieram parar aqui? Alguém tinha que vir salvar você, pai. É, e quem é King Song? Ele faz parte do plano para libertar vocês. Como 007. Que plano é esse? É o Fênix, o plano que desistiram. Tá, mas como chegaram até aqui? Usamos o carro da mamãe. Vieram de carro. Alguém sabe pilotar avião? Phillips! Temos que partir. Vão vocês, eu fico. Não! Entre nesse avião. Não pode correr o risco. A vida é um risco. Vai embora! Incrível! Chefe, vamos cair fora daqui. Então segurem-se! Acho que estamos a 10 minutos da fronteira. Se conseguirmos chegar àquelas montanhas, temos chances. Olha! 이상 적기 출현! 54도 각도! 발사! Nós fomos atingidos do lado direito. Estamos perdendo óleo.
Segura que a gente consegue, filhão. Firme aí. 네, 준비했습니다. 동무들, 대표 준비해라. 오른쪽으로.